Opa, vamos aqui novamente, continuando aqui com o nosso prosseguimento com conjuntos, de estudo sobre conjuntos. Vamos trabalhar agora as operações entre conjuntos. Na teoria dos conjuntos estabelece que alguns símbolos são necessários entendê-los para iniciar a relação entre os elementos, as operações entre o conjunto. Então vejamos aí os principais símbolos aí. Pertence, não pertence, está contido, não está contido, contém, não contém, tal que, implica que, se somente se, ou, existe, não existe, para todo, qualquer que seja, conjunto vazio, conjunto de números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto de números racionais, conjunto de números irracionais, conjunto dos reais. E, a última aí. Então, passamos lá para a próxima tela aí. Teoria dos conjuntos, símbolos das operações. Então, no símbolo das operações, nós temos aí A interseção B, A união B, A diferença B, A menor que B, A menor igual a B, A maior que B, A maior igual a B, A e B, A ou B. Okay? Então, esses são os símbolos das operações que nós vamos trabalhar nas operações com o conjunto. Então, vamos para a primeira operação com os conjuntos. União de conjunto. Então, o que é a união de conjunto? A união de conjunto corresponde à junção dos elementos dos conjuntos dados. Caso eu tenha o conjunto A e o conjunto B, eu vou juntar os elementos do A e do B em um só conjunto, onde eu vou chamar esse conjunto de união. A representação de união, utilizamos o símbolo U. Essa letra maiúscula U significa que é A união B. Juntar os elementos de A com os elementos de B. Então, toda essa parte aqui, achurada, que está aqui entre o A e o B, representa o conjunto união. Então, em diagrama, temos essa figura aqui. Essa figura aqui, o A e o conjunto B. Então, toda essa parte achurada representa a união B. Então, é exemplo de união de conjunto. Então, dados conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e B, 0, 2, 4, 6, 8, represente o conjunto A união B. Então, vamos lá. Vou pegar todos os elementos de A e os elementos de B sem repetir. Vou pegar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e acrescentar o 8 aqui, que não tem no conjunto A. Então, isso aqui significa A união B. Então, próxima operação, interseção de conjunto. Interseção de conjunto é um conjunto de elementos que simultaneamente pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Então, essa parte que fica aqui no meio, que pertence. Os elementos que estão aqui nessa parte achurada, A inter B, pertence tanto ao conjunto A, como pertence também ao conjunto B. Então, está aqui a representação em diagrama, onde essa partezinha aqui central significa A inter B. Exemplo de interseção. Dados conjunto A, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o conjunto B, 0, 2, 4, 6, 8. Represente o conjunto interseção A inter B. Então, devemos identificar os elementos comuns nos dois conjuntos, né? Conjunto A e B, que é esses elementos que estão em comum, que vai ser o conjunto A interseção B. Então, vamos ver lá. O 0. 0 aparece no A e aparece também no B. Então, o 0 vai servir aqui para o conjunto de interseção. O 2. O 2 também aparece no A e aparece no B. Então, também vai servir para o conjunto de interseção. O 3. O 3 só aparece no A. Então, o 3 não vai ser elemento do conjunto de interseção. O 4. O 4 aparece no A e aparece também no B. Então, vai servir também para os elementos do interseção. O 5. O 5 só aparece no A, então não vai servir como elemento de interseção. O 6. O 6 aparece aqui no A e aparece também no B. Então, o 6 também vai servir. O 7. O 7 só aparece no A, não aparece no B, então não vai servir. O 8. O 8 só aparece no B e não aparece no A, então também não vai servir. Então, portanto, concluímos aí. A interseção B é 0, 2, 4 e 6, que são os elementos que aparecem, estão comuns entre os dois conjuntos, ok? Observação. Quando dois conjuntos não apresentam elemento em comum, dizemos que a interseção entre eles
é o conjunto vazio, ou seja, não tem nenhum elemento em comum, então a interseção é o conjunto vazio. Vamos lá para a próxima tela. Diferença entre conjuntos. Então, diferença entre conjuntos corresponde aos elementos de um conjunto que não estão no outro conjunto. Então, aqui nós temos aqui ó, o conjunto A e o conjunto B. Então, os elementos que estão aqui no meio eles pertencem tanto ao A quanto ao B. Então, A menos B, a diferença B vai ser os elementos que estão no conjunto A, mas não estão no conjunto B. Então, essa parte achurada aqui ó, do lado A significa A menos B. E essa parte achurada aqui no conjunto B significa B menos A. Ok? Então, vamos lá para o exemplo. Isso aqui no exemplo aí. Exemplo de diferença entre conjuntos. Em vista disso, considere os conjuntos A 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e B 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Então, representa a diferença entre os conjuntos A e B. O que está em A e não está em B. Então, vamos verificar. O 0 está em A e está em B, não serve. O 1 também está em A e está em B, não serve. O 2 também aparece nos dois, também não serve. O 3 também não. O 4 também aparece nos dois, não serve. Então, que vai servir somente o 5. O 5 que vai servir, porque o 5 está em A e não está em B. O 6 está em A e está em B. O 7 também está em A e está em B. Então, portanto, vai ser somente o elemento 5, que vai representar o A menos B. Então, o A menos B significa o conjunto 5, o elemento 5. E vou passar uma listazinha de exercício para a gente fixar essa ideia e vocês responderem e me retornarem essa lista. Ok? Então, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, entre em contato aqui comigo. Ok?